faremos juntos a leitura do verso 1 até o verso 7. Hoje queremos falar da bem-aventurança ou da felicidade dos misericordiosos. Então, Mateus capítulo 5, de 1 a 7, a leitura, por favor, é conjunta. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ó Pai, nós queremos, antes de dar continuidade, agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor tem feito, por prescutar o nosso interior, o nosso coração, por nos sondar e nos dar assim a oportunidade de nos avaliarmos. Abençoa-nos, Deus, então, nessa manhã gloriosa que nos destes, o dia do Senhor. O Senhor esteja trazendo, Deus, acréscimos àquela reflexão que agora fizemos, a partir da leitura da sua palavra. Ela nos ensine, nos instrua, nos corrija, nos disciplina, segundo a sua boa vontade, Senhor. Aplica em nós. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar, irmãos. Obrigado. Irmãos, antes de prosseguir com a exposição, é necessário, porque nós estamos entrando numa fase agora onde, muito particularmente, o Senhor fala conosco e nos propõe um autoexame, olharmos para dentro de nós mesmos. Então é necessário que a gente destaque algumas coisas desse extraordinário sermão, o primeiro sermão que Jesus Cristo pregou, o primeiro ensino que ele trouxe até nós. Ele estava dando-nos então o entendimento do que é ser crente. Até então, as pessoas se orientavam por uma norma, né? Um quadro de regras, faz isso, não faz aquilo. E não que isso tenha mudado, mas agora a proposta é que isso aconteça naturalmente, de dentro para fora, e que nós experimentemos essa mudança automaticamente. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas revelam para nós de forma muito clara uma progressão. E nós não podemos perder isso de vista. Eu tenho repetido isso aqui e queria de coração que nós refletíssemos nisso. Toda bem-aventurança seguinte, ela pressupõe que você tenha passado pela anterior. É impossível nós sermos, por exemplo, bem-aventurados, impossível nós sermos misericordiosos, alcançar essa felicidade da misericórdia, se nós não formos humildes de espírito. É a primeira bem-aventurança. Como é que alguém que não chega diante de Deus em humildade, em submissão, se prostrando diante do Senhor, vai alcançar a bem-aventurança seguinte, que é de chorar os seus pecados? Se você não tem humildade para reconhecer diante de Deus que é um pecador, se você não tem a dignidade de receber do Senhor um confronto e humildemente se prostrar diante dele, atender àquilo que ele está te sugerindo que você faça, como é que você vai chorar? Se você não se vê como um pecador diante de Deus, se a sua comparação é sempre com outras pessoas, que você, com muita atenção, escolhe para que sejam pior do que você, dificilmente nós escolhemos alguém melhor para nos comparar, sempre é alguém pior, para nós termos alguma vantagem, como é que nós vamos chorar?
Como é que nós nos encontramos em posição melhor diante de uma pessoa e ainda assim vamos chorar? Muito pelo contrário, o sentimento que brota do nosso coração é de arrogância e prepotência, é de satisfação, porque nós nos encontramos em melhor situação do que aquela pessoa. Mas não é isso que o Sermão do Monte propõe. O que ele propõe é que você se curve diante de Deus. A felicidade não é se achegar diante de pessoas. A felicidade consiste em você humildemente se prostrar diante de Deus. Aí você deu o primeiro passo e está pronto para dar o passo seguinte, que é exatamente chorar os seus pecados. Então, amados, sempre, não esqueçam, sempre nós estaremos em melhor condição e predispostos a chorar e, portanto, com condições de encontrar alegria e felicidade, essa é a proposta do Sermão do Monte, quando nós experimentamos a bênção de Deus de nos quedar diante dele. Se choramos os nossos pecados, se reconhecemos que somos pecadores, naturalmente, nós nos tornaremos mansos. Nós nos tornaremos pessoas que, ao invés de arrogante, nós alcançaremos a mansidão diante de Deus. Nós reconheceremos que outras pessoas que nós julgávamos até piores, elas também, como nós, não têm crédito diante de Deus. E nós, então, nos tornamos, a partir dessa mansidão, dependentes de Deus e da sua justiça. Então, é uma progressão espiritual que tem que começar com a humildade. Nós precisamos chegar ao ponto, irmãos, de assim como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, quando, depois de, a exemplo de Isaías, muita semelhança com Isaías, quando ele criticava as pessoas no capítulo 5, apontava os erros das pessoas, e quando ele tem um vislumbre da glória de Deus, ele se queda em humildade e ele mesmo reconhece os seus pecados e diz, ai de mim. Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, ele está condenando os judeus, ele está condenando os gregos, ele está condenando os bárbaros, mas quando chega no capítulo 7, ele se dá conta que ele não tem vantagem nenhuma diante daquelas pessoas, que apesar de apontar os erros daquelas pessoas, de saber, discernir o que é pecado, ele não tinha tanta consciência dos seus pecados. E então, no fim do capítulo 7, ele diz, desventurado o homem que sou. Você já se expressou assim diante de Deus? Porque acusar as outras pessoas é tão fácil, né, queridos? É tão fácil reconhecer o pecado nas outras pessoas, mas é tão difícil nós nos reconhecermos pecadores, desprovidos de graça, necessitados da misericórdia de Deus. É tão difícil chegar a esse ponto, e talvez a razão seja porque nós não chegamos em humildade diante de Deus. Nós queremos iniciar esse estágio lá pelo 3º ou 4º degrau, nós queremos fazer e não ser. O que eu quero dizer? No tema de hoje, da bem-aventurança dos misericordiosos, às vezes nós nos propomos a dar uma cesta de alimento para algum necessitado. Nós temos a boa intenção de ajudar alguém, especificamente, que o nosso coração se agradou dele. Nesse caso, nós estamos fazendo e nós não estamos sendo. A proposta de Jesus não é mais que nós demonstremos a nossa fé por fazer atos, mas que isso seja algo natural, brotando de dentro para fora, assim como uma árvore sadia naturalmente dará os seus frutos. Essa é a proposta de Jesus. É que nós expressemos a nossa fé, que as pessoas vejam isso
naturalmente em nós, e não por atos que nós pratiquemos, especificamente a alguém que nós escolhemos com muito estudo, com muita avaliação. E nós, então, escolhemos praticar a misericórdia com alguém. Amados, isso não pode sair da nossa mente. Todas as pessoas que já estiveram diante de Cristo, em humildade, que tiveram uma experiência de que é pecador, de que recebeu gratuitamente de Deus a salvação, que já se viu horrivelmente pecador diante do Senhor, que sabe que pratica ainda hoje atos inconvenientes, que pensa coisas indevidas, que age imprudentemente, todas essas pessoas que já passaram por essa experiência, elas precisam progredir. Precisam progredir. Então, observe que não é algo que você escolha fazer. É algo que naturalmente acontecerá na minha vida e na sua vida. E se não está acontecendo, é porque nós, então, talvez estejamos pulando estágios, desejando manipular a nossa fé, desejando controlar o nosso cristianismo. E o cristianismo, ele não é controlado. Ele é que tem que nos controlar. Eu não posso escolher fazer isso ou aquilo e dizer que não faço aquilo nem aquilo outro. O cristianismo é que me controla. Naturalmente essas coisas vão surgindo em mim à medida que eu mais e mais me aproxime de Jesus. Elas precisam aparecer, assim como uma árvore não é obrigada a dar frutos. Se ela é sadia, ela vai dar frutos. Assim como um bebê, você não precisa provocar o crescimento dele de forma extraordinária. Alimentando e sendo saudável, ele crescerá naturalmente, porque é assim que Deus escolheu para fazer também na nossa vida cristã. Quando nós, então, pensamos em misericórdia, seguindo esses passos, se você já se viu incapaz diante de Deus, se você já se viu desgraçadamente, desprovido de graça, quero dizer, se você já se viu carente da misericórdia de Deus, já se tornou manso, qual deveria ser a nossa reação diante dos nossos semelhantes? Claro, queridos, olhar para essas pessoas e vê-las ainda no domínio de Satanás, no domínio desse mundo, e no domínio das suas próprias paixões, assim como nós éramos. Exatamente como nós éramos. E apesar, às vezes, de nós termos menos paciência com os nossos irmãos crentes, quando nós nos julgamos habilitados e capacitados, quando nós subimos esses degraus, quando nós passamos pelo caminho da bem-aventurança, batemos e entramos em todas as portas que antecedem ao misericordioso, mesmo com os irmãos crentes, nós concluiremos que por alguma razão eles não estão no estágio em que nós estamos. E nós então necessitamos ajudá-los a fazer esse progresso. E não nos revoltar contra eles. Porque nos magoaram, porque estão fazendo coisas indevidas. Eu me mostro então misericordioso com essas pessoas. A misericórdia, querido, é algo natural, quero ressaltar. Não é você fazer atos de bondade para as pessoas. Isso o mundo faz muito bem. Muito bem. E, sejamos francos, até melhor do que nós. Eles se mobilizam, fazem campanhas e assistem as pessoas muito melhor do que nós. Mas isso não quer dizer misericórdia.
Isso é assistencialismo. Isso é algo natural no homem natural. A misericórdia é reservada aos crentes. É tolerar as indelicadezas, é tolerar as ingratidões, é tolerar as pessoas que não fazem aquilo que você gostaria que elas fizessem. As pessoas que eventualmente te martirizam, as pessoas que te perseguem. Isso é ser misericordioso, porque esse é o exemplo que nós temos na palavra. Uma das formas, queridos, de nós nos apercebermos carentes de sermos misericordiosos é você reservar períodos sistematicamente em sua vida para reflexão. E o bom de fazermos isso é na hora de deitar. Porque você tem a oportunidade não de rever uma semana. Nós não temos tanto espaço em nossa mente para isso. Nossa mente é seletiva, ela deleta as coisas que nós não queremos lembrar com muita facilidade. Mas uma boa maneira é você fazer isso sistematicamente todas as noites. É você parar e pensar um pouco antes de dormir o que é que eu fiz nesse dia. Por que eu tratei aquela pessoa dessa forma? Por que eu reagi assim? Por que eu pensei tamanho absurdo a respeito de determinada pessoa? Por que passou na minha mente pensamentos tão promíscuos? Por que eu fiz assim? Por que eu assisti isso no computador? Por que eu liguei a televisão nesse canal? Por que eu estou agindo ainda dessa forma, sendo eu um crente em Cristo Jesus? Essas reflexões, queridos, elas nos darão conta de que nós não somos melhor do que ninguém. Essas reflexões nos darão conta que nós falhamos com pessoas, assim como elas falham conosco. Elas nos darão conta, por exemplo, que os nossos filhos às vezes são mal criados conosco, assim como nós somos com os nossos pais. Nos dão conta de que nós tratamos pessoas com indelicadeza, assim como as pessoas nos trataram. Nós teremos consciência que nós somos da mesma essência, mas nos dá uma oportunidade de avançar um pouco na nossa fé. Nos dá a oportunidade de, ao perceber essas coisas, que nós carecemos de misericórdia, que nós carecemos de Jesus Cristo, e nós talvez chegaremos ao ponto, numa noite dessas, quem sabe, de completo desespero, e ao invés de continuar criticando as pessoas, lamentando os seus erros, apontando as suas falhas, de olhar para o céu e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará da morte? Quem me livrará dos meus pecados? Porque nós veremos então que nós não temos vantagem absolutamente nenhuma contra essas outras pessoas. Nós nos veremos como pessoas, queridos, que deveriam ser melhor porque nós temos uma confissão de Jesus. Nós nos dizemos crentes. Nós dizemos que Jesus Cristo habita em nós, que o Espírito Santo age em nós, que Ele está nos transformando paulatinamente, dia após dia, fazendo-nos progredir na fé. E nós talvez nos enxerguemos tão carentes, queridos, tão necessitados. Mas pode ser que nessas reflexões, lamentando esses defeitos, nós nos vejamos como crentes verdadeiros, como pessoas que experimentam dessa graça e querem melhorar. E a partir daí, então, têm condições de experimentar a felicidade dos misericordiosos. Porque diz o Senhor Jesus, nós alcançaremos misericórdia. Não é através da arrogância,
não é através da prepotência, de considerar as outras pessoas piores do que nós, não é assim que nós chegamos a essa felicidade. Nós passaremos então a nos interessar mais profundamente pelos nossos irmãos, em desejar ajudá-los, em verem-nos como pessoas carentes, necessitadas, assim como nós somos. Pessoas que precisam desesperadamente continuar nessa busca de aproximação de Jesus. Todo crente, querido, que começou essa jornada, inevitavelmente, ele experimenta isso. Isso é uma necessidade, não é privilégio. Não é privilégio. É padrão para crentes em Cristo Jesus. Foram assim que os homens santos de Deus fizeram. Foi dessa forma que eles cresceram na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi através de suas reflexões, foi através do reconhecimento de que são carentes, miseráveis, desprovidos de graça, e que vantagem nenhuma têm contra nenhum outro ser humano. Que assim como essas pessoas que nós criticamos, nós também éramos reféns do diabo, reféns da nossa própria carne, que fazia exatamente aquilo que ela queria, e reféns desse mundo que nos arrasta para longe do Senhor. Então, quando Deus, aqui em Cristo Jesus, Ele traz essa reflexão a nós, ela tem por propósito, irmãos, e especialmente a partir desse versículo 7. Jesus, então, ele prepara o ambiente nos primeiros versículos, nas primeiras bem-aventuranças, para agora nos fazer olhar para dentro dele. Primeiro, ele nos conduziu aos seus pés, fez com que nós nos achegássemos a ele e nos quedássemos diante dele, e agora espera que, assim fazendo, nós estejamos prontos para reagir diante disso, mas de forma natural, e não de forma forçada. Lembre-se que isso deve ser entendido como uma escada que é impossível você atingir o degrau superior se não passou pelo degrau de baixo. É impossível nós começarmos a nossa vida cristã como misericordiosos. Impossível. Você vai conseguir ser um grande religioso. Você vai se propor a dar ajuda, a ofertar mais. Você se propõe a dar cestas de alimento, mas você continuará não sendo misericordioso, porque você não tolerará as pessoas que não ajam exatamente da forma como você gostaria que elas agissem com você. E isso não pressupõe misericórdia, irmãos. Muito pelo contrário, pressupõe domínio. Pressupõe ainda um coração amargurado, doentio, um coração ainda arrogante, um coração prepotente. Mas quando nós não aceitamos esse desafio, irmãos, é tão constrangedor para nós, irmãos, é tão difícil nós, crentes, fugirmos desse confronto, porque os exemplos bíblicos, eles mostram que foi assim que fizeram as pessoas que vieram antes de nós. Foi aceitando esse desafio. Um homem como Paulo, que nós chamamos de santo, e se entendido o verdadeiro sentido, separado. Mas nós parece que o colocamos num estágio superior aos nossos. Mas é esse homem que teve a coragem de clamar: miserável homem que sou, desgraçado, desprovido de graça. Foi esse homem que, quando escreve a Timóteo, ele diz que ele é o maior dos pecadores.
a saber que Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi assim que esse homem cresceu tanto na graça e na misericórdia de Deus, porque ele não fugiu desse confronto. Portanto, querido, não fuja também, irmãos. Por mais doloroso que seja perceber isso, de que nós não estamos nesse estágio, reveja esses pontos, olhe para trás. Quem sabe, iniciando de novo essa jornada. Mas não fuja, não desanime, porque se Deus está trazendo a você essa necessidade, Ele quer fazer você crescer. Ele deseja aprimorá-lo, Ele deseja que você seja um exemplo, um padrão, um luzeiro nesse mundo aonde você está. No seu âmbito, dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos, do seu trabalho, dentro da sua escola. É assim que Ele quer fazer. Porque quem não é crente não se incomoda o mínimo com essas coisas. Para quem o coração que não é sensível a Deus, eu não estou falando aqui agora. Elas não ouvem como vindas de Deus. Elas pensam que isso é apenas uma interpretação humana. Ser crente é o desafio e não agir como crente. Então, tire da sua mente que ações nos recomendam a Deus. É ser transformado. E, naturalmente, essas virtudes cristãs, elas brotarão de dentro de nós. Lembre-se, querido, que a primeira coisa que Jesus fez com os seus discípulos, com esses homens que hoje nós tanto amamos, nós reverenciamos, nós amamos lê-los na Bíblia. Mas a primeira coisa que Jesus fez com esses homens foi chamá-los a si e não enviá-los ao trabalho. Você acha que existe alguém mais interessado na evangelização das nações do que Jesus? Existe alguém nesse mundo mais interessado na salvação dos eleitos de Deus do que o próprio Deus? Não existe, queridos. Mas antes de enviá-los à missão, Jesus chamou-os a si. Por 3 anos e meio, conviveu com eles dioturnamente. Foi um período de discipulado, ensinando esses homens a serem crentes e não a agirem religiosamente como crentes. Jesus os chama a si. Resultado disso, quando Jesus vai embora, nós logo temos um relato disso, da consequência disso no livro de Atos. Ele diz assim, o livro, Atos 2, a partir do verso 46. Diariamente preservavam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, preste atenção, querido, eles agiam como crentes, iam à igreja, tinham prazer de estar na casa do Senhor, prazer, alegria de desfrutar do relacionamento com crentes. Naturalmente. Enquanto isso, observe que até aqui não tem campanha de evangelização. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você compreende isso, querido? Quem dera o dia que nós tivermos essa disposição de estar na casa do Senhor naturalmente, de compreender que o domingo é o dia do Senhor e naturalmente brotar isso no nosso coração e nós reservarmos esse dia para a louvor e glória do Senhor. Testemunhar aos nossos vizinhos que eventualmente nos chamam para tantas coisas, familiares, amigos, que nos desafiam a fazer tantas coisas e nós dissermos, não, hoje é o dia do meu Deus, hoje é o dia do meu Senhor. E ouvir das pessoas, mas todos os dias é dia do Senhor. Realmente, mas hoje é o dia que Ele escolheu para louvor da sua glória. E é por isso que eu vou louvá-lo. E é por isso que eu quero estar na casa dEle. Hoje é o dia de ver meus irmãos. Hoje é o dia de me alegrar, não por
por mídias eletrônicas, mas me alegrar verdadeiramente com o meu irmão, de dar um abraço carinhoso no meu irmão. Hoje é o dia que o Senhor reservou para isso. Aí, queridos, talvez nós impactemos pessoas, inclusive nossos amados familiares, que poderão dizer, meu Deus, eles levam as coisas a sério mesmo. Deus para eles é coisa séria mesmo. Não é uma necessidade a ser cumprida. Um dia que eu vá lá na casa do Senhor e cumpra uma formalidade cristã, eles vivem a fé que Deus, uma vez por todas, deu aos crentes. Que dia extraordinário será esse, querido? Logo em seguida, no livro ainda de Atos, no capítulo 5, Ananias e Safira, eles procederam mal. O diabo coloca dentro do coração deles um propósito mau, de enganar, de mentir aos crentes, mas acima de tudo a Deus, naquele caso das ofertas. Deus os trata com rigor, como exemplo, para que nós não fizéssemos isso, como o texto que foi lido. Se isso fica para nós como modelo e como exemplo. Logo em seguida, olha o que relata a palavra de Deus, a partir do verso 12, do capítulo 5 de Atos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Ainda que as pessoas não eleitas, e jamais um não eleito será salvo. As pessoas talvez não venham aqui, mas elas vão se admirar, elas vão tributar a nós admiração. Elas vão ver que nós levamos as coisas a sério, que nós não procedemos como um religioso, que nós somos crentes em Cristo Jesus. Como consequência disso, como resultado disso, diz a Bíblia, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Que coisa maravilhosa, queridos. Apesar de não haver adesão de alguns, eles confiavam que aqueles homens eram de Deus. Eles sabiam que eles eram diferentes, porque eles demonstravam isso no seu viver, e não em atos específicos de pessoas religiosas. Então, ser crente, irmão, é possuir determinado caráter. É ser um tipo especial de pessoa nesse mundo. Mas não por arrogância, muito pelo contrário. É ser um tipo de pessoa que reconhece o seu defeito e o seu pecado. É ser um tipo de pessoa que já se viu diante de Deus e, portanto, não tem do que se gloriar. Não tem do que se orgulhar diante de ninguém. Porque nós somos tão miseráveis, tão falhos, tão capazes de pecar como qualquer uma pessoa desse mundo. Então, esse é o crente que causa admiração, não pela sua prepotência, não pela sua capacidade de julgar e condenar todas as pessoas, mas pela sua humildade de entender que essas pessoas carecem também tremendamente do Senhor. É mistério, queridos, que nós sejamos governados por isso. O que acontece e o que deveria acontecer em nós é algo que brota de dentro, resultado de uma experiência com Deus. É o Espírito Santo quem pode promover isso em nosso coração. Isso não é promovido por nós mesmos, irmãos. Não adianta. Eu posso pegar um livro de regras e escrever tudo que eu devo e não devo fazer, e eu assim mesmo vou falhar. Mas quando há
uma submissão ao Espírito Santo de Deus, quando eu me sujeito ao Senhor, quando eu me quedo aos pés de Deus, essas coisas passam a acontecer naturalmente, porque uma transformação iniciou de dentro para fora. E as minhas ações serão vistas como resultado de algo que aconteceu dentro de mim. Se somos, então, queridos, humildes de espíritos, se lamentamos e choramos, se somos mansos e temos fome e sede de justiça, por perceber que eu sou incapaz de julgar quem quer que seja, que eu sou incapaz de julgar qualquer ação que seja, se eu percebo que eu careço dessa justiça de Deus, que transformação extraordinária acontecerá em nós. Você é misericordioso? Você se vê como uma pessoa misericordiosa? Queridos, a Bíblia, ela nos fala de dois substantivos que, na língua original, misericórdia e graça, eleos e haris. E é interessante essas duas palavras, porque uma trata com a dor, com a miséria, eleos, misericórdia. É aquele sentimento que nós experimentamos como resultado do nosso pecado. Quando nós sabemos que nós merecemos um rigor, quando nós sabemos que falhamos, quando aquilo causa dor em nós, essa é uma experiência extraordinária. Mas logo em seguida, a Bíblia fala desse outro substantivo, haris, que quer dizer graça. Que aí muda completamente, já é exatamente o alívio dessas coisas. Você sabe que merece essas coisas. Mas você é tratado de outra forma. Misericórdia nos dá consciência do que nós deveríamos receber. E graça nos dá consciência do que Deus nos deu. Ele não nos deu o que nós merecíamos, mas nos deu algo completamente diferente. Nós merecíamos a morte, merecíamos a condenação, merecíamos estar no inferno. Pela sua graça, Deus nos dá o céu, Deus nos perdoa, Deus nos deu Jesus para morrerem por nós. Como é que nós vamos tratar pessoas diferentes disso? Como é que, tendo consciência absoluta disso, convicção, não confissão, mas convicção do coração, de que isso era o que nós merecíamos, mas nós encontramos a graça de Deus, ou melhor, fomos encontrados pela graça de Deus, porque nós não podemos produzir isso em nós. Como é que nós exigiremos, diferentemente das outras pessoas, que sejam perfeitas diante de nós, que façam as coisas do jeito que nós queremos que elas façam? Isso é impossível, queridos. O mundo carece de que nós tratemos pessoas com graça. As igrejas precisam, queridos, para nos tornarmos mais unidos, mais irmãos, tolerantes mais com as faltas uns dos outros. Nós precisamos dessas duas palavras, irmãos: misericórdia e graça. Misericórdia concede alívio. Eu sei que eu mereço um castigo, mas eu não vou receber. Então, quando você é misericordioso com uma pessoa, você não está dizendo que ela não errou. Você não está tentando encobrir o erro daquela pessoa. Ela errou. Mas você vai aplicar a graça nesse relacionamento. A graça que foi dispensada a você, você então agora concede a essa pessoa. E é a concessão do perdão, queridos. Misericórdia é o alívio de eu saber que não vou receber o que eu mereço. E a graça é a concessão do perdão.
Então, quando nós lidamos entre nós precisamos agir exatamente assim. Compreender que as pessoas erraram sim conosco. Não é encobrir, mascarar os erros. Elas erraram. Mas nós precisamos não cobrar, mas tratá-las com misericórdia e com graça. Queridos, todos que são perdoadores, eles experimentaram isso em suas vidas. Se uma pessoa ainda não consegue lidar com isso, é porque talvez não tenha ainda experimentado esse perdão de Cristo. Eles ainda não se achegaram a Cristo e não podem então usar daquilo que eles não foram então alvos ainda, ou pelo menos não têm consciência disso. Se nós, queridos, não fôssemos tratados por Deus com misericórdia, além de pecadores, indiscutivelmente todos nós somos, mas além de pecadores, nós seríamos pecadores condenados, pecadores destinados ao inferno. Mas pela misericórdia de Deus, nós fomos livrados disso. Porque a partir dessa consciência, Ele nos levou a Cristo para rogarmos dele então o seu perdão. E Ele devolve-nos então com graça. A resposta de Deus ao nosso quebrantamento é nos tratar então com graça e não nos dar aquilo então que Ele nos exige. Não é algo novo, irmãos. Não fiquemos então pensando que isso é uma doutrina absolutamente nova que Jesus Cristo trouxe. Ele ensinou isso, mas agora aprofundadamente aos seus discípulos. Ele interpretou mais claramente isso para os seus discípulos e para nós. Miqueias, por exemplo, no capítulo 6, no verso 9, ele fala ao povo da geração dele: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Perceba, queridos, Miqueias, ele lembra ao povo escolhido, o povo judeu, que é exatamente isso que Deus exige de nós. Por qual razão? Por termos sido tratados dessa forma. Unicamente por isso, não por sermos bons, por sermos melhores, não por vaidade, mas porque nós somos alvos, é a compreensão dessa verdade absoluta, de que nós fomos tratados dessa forma, é que nós temos que devolver isso às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então preste atenção, querido. Se nós não conseguimos ainda, com naturalidade, apesar, às vezes, da contrariedade do homem caído, do coração pecaminoso, mas se nós não conseguimos perdoar as pessoas, é porque talvez nós não tenhamos ainda a experiência do perdão de Deus. Nós não tenhamos ainda a consciência plena de que assim deveria acontecer conosco. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, o do samaritano. Jesus Cristo, ele conta a parábola ao povo judeu, ao povo religioso. E ele fala que lá estava um necessitado. Apesar da necessidade visível, palpável, o religioso passou ao largo, o levita passou ao largo, o sacerdote passou ao largo. Mas veio um samaritano, alguém que Jesus sabia que ia mexer com o povo dele, com o povo que se dizia religioso, e foi esse samaritano, odiado pelos judeus, que vê aquele homem caído e pensa-lhes os ferimentos, que sente a dor que aquele homem estava sentindo. Foi ele que cuidou daquele homem. Teve ação e não apenas sentimento. Teve atividade, ele foi proativo em socorrer aquele homem.
leva-o para uma hospedagem, trata e paga o trabalho de recuperação daquele homem. Esse é o exemplo que Jesus ensinou aos religiosos daquela época. Mas nós podemos nos aprofundar, nós podemos ainda pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi ultrajado, ele foi socado, ele foi chicoteado, ele recebeu uma coroa de espinhos, e os seus algozes, as pessoas que fizeram isso com ele, estavam ao pé da cruz. Ele foi crucificado, cravaram-lhes os cravos nas mãos, amarraram a sua cabeça, colocaram uma coroa de espinho em Jesus Cristo, e ele todo ensanguentado. Qual foi as primeiras palavras de Jesus à cruz? Pai, perdoa-lhes. Perdoar? Por que perdoar? E Jesus explica. Eles não sabem o que fazem. Ai, queridos, essa palavra é tão profunda porque às vezes nós presumimos que as pessoas que erraram contra nós estão fazendo propositalmente. Mas na verdade, queridos, elas são como esses que levaram Jesus Cristo à cruz. Eles são dominados pelo diabo, pelo Deus desses séculos. Eles não têm compreensão ainda que nós temos. É por isso que nós precisamos começar por nos quedar aos pés de Jesus, para primeiro nos ver carentes e dependentes dessa graça de Deus, para ver que nós não temos justiça própria nenhuma. Então, depois de chorar, depois de lamentar os nossos pecados, é que nós teremos condições de enxergar perfeitamente a situação das pessoas que agem erradamente contra nós. Por que perdoar? Porque eles são escravos do pecado. Porque ainda, eles talvez, nossos irmãos crentes, não estão no estágio que nós estamos. Por isso precisamos perdoar. Mas você pode pensar também em Estevão. Homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, diz a Bíblia. Homem como nós todos. Ele é apedrejado até a morte porque estava pregando a palavra de Deus. Mas antes de morrer, ele olha para o céu, vê o céu se abrindo, vê Jesus Cristo à destra de Deus. E em resposta a isso, pela visão gloriosa que teve, o que ele fala? Pai, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Por que talvez nós somos tão rigorosos e duros com as pessoas? Talvez porque nós ainda não nos achegamos diante do Senhor. Jesus Cristo, no capítulo 18 de Mateus, ele está falando sobre perdão. Pedro, achando-se perfeito, religioso, ele acha aquele padrão de Jesus de perdoar infinitamente muito alto para ele. E ele então diz, até quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Preste atenção, me dê uma regra. Não é o que nós queremos, queridos, regra, faça, não faça. Pedro diz assim, me dá uma regra. Até 7 vezes? Achando que Jesus ia aplaudi-lo, porque afinal de contas a lei mandava 3. Até 7 vezes? Jesus, não, Pedro. O crente é diferente, Pedro. Você não precisa de fazer, Pedro. Você precisa ser crente. Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E em seguida, Jesus conta uma parábola para ilustrar por que nós não perdoamos. A parábola do credor impiedoso, ou como está na Bíblia, incompassivo, não misericordioso. E qual foi a reação daquele servo para com o seu conservo? Como ele não tinha experiência do perdão,
do seu Senhor, ele não concedeu perdão ao que vinha abaixo dele. Porque às vezes, então, queridos, nós não somos perdoadores. Porque nós não estamos dispostos a perdoar 70 vezes 7. Porque queremos um livro de regra. Porque falamos com as pessoas, olha, você fez isso, mas não faça de novo, viu? Por que nós fazemos isso? Porque nós não temos experiência do perdão de Deus, querido. Ou pelo menos consciência dele. Então, quando nós guardamos ressentimentos e nos impedimos, nos bloqueamos contra essa questão do perdão, talvez nós estejamos sendo iludidos, assim como nossos irmãos, assim como os não crentes. Nós estejamos sendo iludidos pelo diabo, por nós mesmos, pela nossa natureza caída e pelo mundo. Qual é o galardão dos misericordiosos? Alcançarão misericórdia. Sabe aqueles seus erros, irmãos? Aqueles seus pecados? Até aqueles que você não fala para ninguém, aqueles que passou na sua mente. Você alcança a misericórdia de Deus. Deus não imputa a você esses pecados, porque você foi misericordioso. Você deu provas de que você, de fato, é crente. Você não está apenas agindo como um crente. Isso aconteceu de forma natural na sua vida. Eu quero, então, concluir com 3 aplicações bem simples para a sua vida. Na verdade, repetir. Primeira coisa, irmãos, não tente manipular o seu cristianismo. Não faça escolhas do que você tem ou não tem que fazer. Deixe que isso brote naturalmente em você. Não manipule a sua fé cristã. Não tenha interpretações do tipo, eu penso que é assim, eu acho que é dessa forma. Não faça isso, querido. Provavelmente você está dando margem à sugestão do diabo em sua vida, quando você quer interpretar o cristianismo. Deixe ele agir em você naturalmente. Seja crente. Viva, de fato, como crente. Quando nós tentamos manipular a nossa fé, viu, querido? Quando nós nos achamos nesse estágio, o grande perigo é que quando nós entendemos que conseguimos, é aí mesmo que nós fracassamos completamente. Pode acreditar nisso. Segundo lugar, não se preocupe mais com o ser. Aliás, não se preocupe mais com o fazer. Preocupe-se em ser. Não coloque para você umas normas, porque você vai se cansar. Não adianta você iniciar, agora eu participo de todas as reuniões da igreja. Agora eu vou ler a Bíblia. Não, isso são coisas boas que são feitas, mas se acompanhadas de verdadeira devoção. Porque você se enfada de responsabilidade, você se cansa. Mas quando você essas coisas acontecem naturalmente, como as leituras que fizemos de Atos. Você vai viver isso de forma natural. Brota em você o desejo de fazer isso. E assim, querido, não tem canseira. A vida religiosa é extraordinária, mas quando vivida com prazer. Porque senão se torna canseira e enfado. Eu queria que você depois, querido, reservasse um tempo para ler o edital de hoje que está no seu boletim. Para nós não pensarmos que eram só pessoas bíblicas que faziam isso, mas um relato de um homem, por exemplo, como Simonton. Nós estamos ainda em comemoração pelos 156 anos da Igreja Presbiteriana. Os relatos de Simonton, no seu diário, envergonham qualquer um de nós.
Um homem que teve uma vida extraordinária em 8 anos que esteve aqui no Brasil, saiu dos Estados Unidos aos 26 anos, entrou para um seminário aos 22 anos, uma mensagem que ele ouviu de uma pregação numa sala de aula, aquilo transformou totalmente o seu caráter. E ele deseja vir para o Brasil e se entrega intencionalmente a uma vida com Cristo. Em 8 anos. Ele morre. Pouco antes dele morrer, ele lamentava o pouco que fazia por Cristo. Ah, meu querido, de verdade, eu não contive as lágrimas. Ele já está cuidando lá, pode deixar, gente. De fato, eu não contive as lágrimas quando eu li e vi um homem desse, que tanto fez pelo Evangelho, por nós, cristãos presbiterianos. Eu não contive as lágrimas ao imaginar que, quem sabe, eu, com tanto mais tempo, não fiz absolutamente ainda nada do que aquele homem fez. E eu quero, então, concluir perguntando a você, você se vê já perdoado por Jesus Cristo? Você tem, então, consciência de que comete pecados no falar, no pensar e no agir, mas que é unicamente pela graça de Deus que você não está condenado ao inferno? Se assim é, querido, agradeça a Deus pela sua salvação, mas exerça isso agora na vida de outras pessoas. Veja essas outras pessoas como carentes, assim como você um dia foi, e foi tratado com graça por Deus. O Senhor muito nos abençoe. Eu queria que você ficasse em pé, vamos orar.